Olá, seja bem-vindo a mais um programa da série Naturalizando a Harmonização. Essa semana nós estamos falando muito sobre menos é mais dentro do processo de naturalização da harmonização. Para falar nesse processo de naturalizando a harmonização, a gente criou parâmetros para te ir mostrando um caminho a ser seguido ou pelo menos a ser pensado sobre ele. Sair do padrão de você fazer a mesma coisa que todo mundo faz, porque isso se chama viés de confirmação. Você sabe o que é viés de confirmação? Eu vou falar para você em breve sobre viés de confirmação dentro da harmonização facial e paradigmas diferentes do naturalizando a harmonização depois da vinheta. Mas antes eu quero que você faça uma coisa. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, manda para um amigo, faz um joinha lá pra gente, ou espera até o final e faz o joinha. Não faz assim não, faz assim e explica o porquê se você não tiver gostado, mas você também está à vontade para fazer assim. Mas eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai fazer assim, vai concordar comigo que a gente deve pensar melhor. Não deve ter um viés de confirmação errado. Vamos lá? Vamos lá falar sobre viés de confirmação. Vamos entrar nessa partezinha neurocientífica para depois a gente ir para neurociência dentro da harmonização facial. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Viés de confirmação é como, por exemplo, quando, alguém te fala assim: nossa, os meus pacientes estão muito sem dinheiro e eu não consigo fazer uma lipoescultura, por exemplo, ou técnicas de harmonização clássica, ou o que for. E você fala, realmente, o mercado está retraído. Os pacientes estão sem dinheiro. Você confirma algo que alguém te deu um viés para você confirmar. Na política, o presidente não é bom por isso, ou o presidente não é bom por aquilo, eu vou votar no outro por isso. E você começa a dizer, ele não é bom por isso, ele fez aquilo. Quer dizer, você vai no viés de confirmação. O objetivo não é de falar de política, eu quero que a gente entre então no viés de confirmação dentro da harmonização orofacial. Durante muito tempo, falou-se para nós, ou muitos professores ainda falam dessa forma, muita gente ensina e muita gente ainda faz dessa forma, dizendo que a harmonização foi criada para a gente poder injetar no paciente. Tem alguns profissionais que se julgam injetores. Injetores significa o quê? Você faz alguma coisa só injetando na face do paciente? Mas eu sou injetor. Não consigo entender isso no mundo atual, que a gente quer mais naturalidade nos processos. A gente começa a perceber que as pessoas não querem mais serem as mesmas coisas que todos estão sendo. Marcas bem evidenciadas na face, malares muito evidentes, boca muito grande. Inclusive, vemos na mídia social muita gente que era dessa forma querendo voltar a ser como era antes. E outros fazendo e não gostando do que estava sendo visto, do que estava sendo avaliado, olhado. A gente vê que realmente o processo de uma harmonização mais natural é fundamental. Então não quero que você tenha um viés de confirmação, porque o que é o viés de confirmação, por exemplo, dentro de uma harmonização? É você falar, não, a lipoescultura, por exemplo, é algo que dá muito problema de fibrose. E aí você pergunta à pessoa, o que é a fibrose? Fibrose é fibrose, ele não sabe nem te explicar. E você pega o que aquela pessoa te disse e você sai reproduzindo a mesma coisa, sem ir lá e buscar essa ciência reproduzida nesse sentido. Muitas pessoas podem te dizer, nossa, eu tive um problema com a técnica de lipoescultura na face. É só você julgar a competência da pessoa antes de você ver se aquele resultado te gerou problema ou não. Vai te gerar problema ou não. Aí você vai na estatística ver que 99% está tendo resultados que estão fazendo bem feito. E 1% pode ter um resultadozinho menos expressivo e você confirma o viés que aquela pessoa te deu. O nome disso é viés de confirmação. A pessoa, inclusive, busca estatística, busca problema, busca situações para humilhar, negligenciar ou até falar mal de algo para poder confirmar o que ela está falando, sabe? Isso acontece muito, você deve ter pessoas ao seu lado que vivem fazendo esse viés de confirmação. O grande problema é você entrar nesse viés e participar desse viés de confirmação. Voltando à harmonização, a harmonização clássica tinha um viés de confirmação que dizia, quanto mais seringas você injetar, melhor você é como profissional. E esse viés de confirmação fazia muitos profissionais, como eu um dia fiz, entrar nessa e querer brigar por mais quantidade
quantidade de material. Mas graças a Deus esse viés de confirmação ficou lá longe, eu fui para um outro caminho onde busquei a naturalização da harmonização. Por isso nós estamos aqui falando nesse programa, naturalizando a harmonização. Hoje eu quero falar com você sobre um processo, um conjunto de técnicas que fazem com que a gente tenha um rosto mais leve antes de implementar as técnicas de harmonização clássicas. Você não vai deixar de fazer a harmonização clássica porque todos nós precisamos, botox, preenchedor, estimuladores, mas só que agora a gente faz isso em tempos diferentes. O botox ainda continua como eleição prioritariamente ser feito no primeiro momento, em toda a face do paciente, inclusive na cervical do paciente, se você for fazer processo de lipoescultura na região, fazer os neuromoduladores na região, para quê? Para que você tenha resultados melhores de, vamos dizer assim, de tracionamento das fibras do platisma e automaticamente te deixando com mais tranquilidade de ver o desenho, fazer a aplicação em Nefertiti para ver o contorno mandibular. Então, quando você pensa em toxina botulínica, primeiro ponto. A partir daí, qualquer outra coisa, nós hoje temos o conceito de redesenhar a face do paciente, fazendo um processo chamado de drawn face. E o drawn face está dividido em duas etapas, grandes etapas: drawn face lifting, drawn face point, perdão, e drawn face lifting. O drawn face point é exatamente os pontos de onde você vai remover gordura primeiro, e o drawn face lift são os pontos de elevação que vem logo à frente, passando por técnicas simples, indo até técnicas avançadas se forem necessárias. Eu quero te dizer o seguinte, o drawn face point, por ele só, desenha o rosto do paciente, tira peso, prepara essa face para no futuro, em breve, logo após, né, algumas situações mais próximas, outras mais distantes desse processo, você consiga aplicar as técnicas de harmonização para rejuvenescer o paciente. Você não quer mais que o paciente tenha um processo de envelhecimento de forma mágica transformado em rejuvenescimento, porque não existe essa forma mágica, essa fórmula mágica. O que existe é uma enganação ao organismo dizendo que ele está jovem, porque coloca-se material que faz o rosto ficar mais esticado, o rosto ficar mais aparentemente jovem por não ter menos rugas. E aí é aquilo que vai acontecer depois no futuro, ou vai ser perdido aquilo tudo e seu paciente vai voltar reclamando com você? É sobre esse o nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje. Não quero me prolongar, e amanhã nós vamos falar, no episódio de amanhã, falar do drawn face points e sequencialmente no dia seguinte drawn face lifting, até porque é uma sequência de procedimentos que nós vamos estar juntos falando, e eu quero que você fique aqui para acompanhar junto comigo. Já faz a sua assinatura aqui no canal, ativa o sininho que amanhã você vai receber às 20 horas essa comunicação de que está subindo um vídeo lá, e faz o seguinte, manda para os seus amigos o máximo que você puder. Se você é paciente e está aqui assistindo indo, manda para sua amiga, para o seu amigo que possam precisar de redesenho da face ao invés de serem levados a uma harmonização de peso. Levado, por exemplo, também nas técnicas de escultura, fazer uma lipo de papada, porque realmente é coisa do passado. Então, foquem em observar que esse projeto, esse nosso programa Naturalizando a Harmonização, não é para ensinar técnica, é para ensinar ou bater papo ou desenvolvermos conceitos relacionados à técnica. E é por isso que a gente está aqui junto falando sobre isso, tá bom? Um grande abraço. Amanhã a gente está de volta aqui às 20 horas no Naturalizando a Harmonização. Quero que você esteja aqui para a gente falar de menos é mais. E amanhã a gente vai falar um pouco de técnica, menos com mais resultado, menos material com mais resultado, menos material com mais durabilidade, menos material com menos intercorrência também, ou chance de intercorrência, ou então menos material com mais chance de sucesso, tá bom? Um grande abraço, amanhã a gente está junto novamente, naturalizando a harmonização. Vamos lá.